Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E a sua opinião é muito importante para nós. Se você quiser participar, sugerir, criticar, mandar sua mensagem, você pode fazer através de todas essas redes sociais que agora estão aparecendo aí na sua tela. Mande sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, a sua ideia, a sua pergunta. Isso sempre é muito importante para nós, porque o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a vereadora pelo Solidariedade, Kátia Dietrich, conhecida vereadora da Proteção Animal. Vereadora, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber a senhora aqui. Eu que agradeço o convite, né? É uma enorme satisfação estar no programa para a gente conversar sobre esse assunto tão agradável que é a proteção animal. Então nós vamos rodar a matéria agora sobre proteção animal e na sequência voltamos com a vereadora Kátia. O combate aos maus tratos contra animais ainda é um desafio. O abandono e a violência são os casos mais recorrentes. É verdade que são muitas e também são amplas as campanhas de conscientização para a adoção e também para a mobilização da sociedade contra a violência. Todavia, há um longo caminho para que todos os direitos dos animais domésticos sejam respeitados. Na sua opinião, as leis de proteção animal são efetivas? Na minha opinião, não. Acho que não. Acredito que não seja, porque, por exemplo, se o cara abandonar um animal, ele pode ser acionado judicialmente. E você não vê isso acontecer. Então acredito que não funciona. As leis são bem feitas, não são respeitadas, nem a lei é bem posta por quem a faz. E ainda tem muito laboratório que usa animais para fazer teste, né? E eu acho errado isso. Ela é revogada ou redigida e depois aí ela é esquecida ou não é levada a sério, entendeu? É uma coisa que é passado por cima, entendeu? Esquecem, não lembram e aí vai. Então só na hora que acontece alguma coisa mesmo que tem essa lei, entendeu? Então é isso, não é uma coisa que é levada a sério, entendeu? Olha, eu acredito que sim, são efetivas e ainda mais com animais mais que não sejam tão domésticos, como por exemplo pássaros e tudo mais, né? Eu acredito que eles precisam ter o IBAMA fiscaliza muito bem. Vereadora, é um tema que ganhou uma certa notoriedade de um tempo para cá, né? Não sei se em função do mercado, tudo que envolve animal de estimação, pet, redes sociais, a mídia, né? Ganhou em novelas, em programas de auditório, ganhou muita notoriedade. Mas de concreto, o que vem mudando efetivamente na proteção aos animais, no cuidado, na defesa, em toda a estrutura que envolve a proteção animal? Então, eu acho que a proteção animal, em Curitiba principalmente, houve uma mudança a partir de 2006. Né? Houve a extinção dos CCZs como controle, né? Acabou a eutanásia. Então, o que a população começou a ver foi mais animais nas ruas. Desculpe, quando a senhora fala que acabou a eutanásia, como era ela feita? O animal era recolhido e sacrificado? Exatamente. Tinha um prazo, né? Eu acho que aqui em Curitiba chegava a 7 dias e as mãezinhas, os doentes e os filhotes eram os primeiros a serem exterminados. Depois os adultos, né? E hoje em dia é preconizado que a eutanásia não é um controle populacional efetivo, né? O que seria um controle populacional efetivo é a castração. Então isso foi mudando os hábitos das pessoas, né? Então as pessoas começaram a ter um olhar diferente para esses animais que moram nas ruas, que não existia aquela preocupação, né? E eu acho que também muito se deve ao fato das pessoas, hoje as famílias estão diminuindo, né? As pessoas estão tendo menos filhos, né? E estão optando, algumas até por ter animais. Isso é um avanço, uma evolução da sociedade, né? Cada um vê de um ponto de vista, mas é uma realidade, né? E a gente tem que encarar de uma forma. Hoje o mercado pet é o segundo, né? Em consumo. Então são novas realidades, né? E eu acho que isso deve-se ao fato de aqui, pelo menos em Curitiba, ter tido esse avanço, né? E eu acho que um marco principal foi o caso daquela cachorrinha York, a Lana, que foi
agredida pela tutora até o falecimento da cachorrinha, né? Aquilo foi um boom, né, no Brasil, e existiu uma manifestação que se chamou Crueldade Nunca Mais. E essa passeata ocorreu em 25 grandes cidades, né, em janeiro de 2012. E foi o ano da eleição, né, de 2012. Daí nisso, muitos, na época, eram protetores, que nós éramos mais conhecidos como protetores de animais. Muitos protetores de animais saíram candidatos, né? Aí a senhora diz a prefeitura e vereador. Isso. Daí foi um despertar, né? E os próprios candidatos a prefeitos com as suas bandeiras de proteção animal. Então isso estourou no Brasil inteiro, né? Só que teve um ou outro candidato que foi eleito, mas em minoria. E logo em seguida, no ano de 2013, foi a invasão do Instituto Royal, aquele instituto que fazia testes nos animais. Ali foi amplamente divulgado pela imprensa. Inclusive eu estava época. presente, né? Inclusive eu estive presente, por isso que a nós que fazemos um trabalho mais amplo, é concedido um título de ativista dos animais. Existem simpatizantes, protetores e ativistas. Acabou a eutanásia em 2006. E aí, o que passou a vigir? O que vigorou? Qual é a lei que regula? Então, aqui em Curitiba, daí se instalou a rede de proteção animal, nesse mesmo ano. E acabou que em 2013 começaram as leis de proteção animal. Mas então, de 2006 a 2013, não tinha mais eutanásia. E o animal que era apreendido, o que acontecia com ele? Não tinha mais apreensão de animais. Ah, não tinha? Não. Por isso que acabou aumentando o número de animais nas ruas. Que, inclusive, comparado a outras cidades, Curitiba, eu acho que é uma das cidades que mais tem animais ainda na hoje rua. Diminuiu bastante com essas novas divulgações das castrações da prefeitura, mas foi uma cidade que as pessoas gostam muito de animais. Mas elas não entendem que gostar muito de animais requer também os cuidados aos mesmos, né? Lógico. Então, nem todo mundo está apto a ter um animal. Não é questão de ponto de vista financeiro. É envolvimento mesmo com o animal, né? Então, acabou acontecendo muitas coisas. Mas eu acho que os movimentos nacionais influenciaram também na nossa cidade. Porque o caso da Lana, que não tem como deixar passar em branco, o Instituto Royal, eles despertaram a população, porque foram casos amplamente divulgados. Então, só há crescimento na causa animal, né? Há crescimento, inclusive o Facebook hoje em dia, eu acho que metade do Facebook é Facebook animal. A gente, mesmo quem não é envolvido, recebe alguma coisa sobre adoção, violência. É um tema que parece que envolve cada vez mais as pessoas, né? Sim. Mesmo quem não tem, é o que a senhora falou, às vezes a pessoa não tem animal e não tem nem pretensão de ter, né? Porque ou mora num espaço muito pequeno, não tem tempo, mas a pessoa acaba se envolvendo quando vê uma matéria no Facebook sobre crueldade com animais. Com né? certeza. E aqui, com a criação da rede de proteção animal, houve daí a fiscalização de maus tratos, o controle sobre os canis clandestinos. Então, a população ela sabe que tem o 156, que ela pode fazer uma denúncia. Então, aqui em Curitiba, a gente chegou num avanço muito grande da proteção animal. Quer dizer, 156 aqui, se você souber de maus tratos ou de qualquer coisa que venha agredir o animal, você pode ligar para esse número? Pode ligar, que é fiscalizado pela rede de proteção animal. E de 2013 para cá começou a se fazer a castração. O que acontece é o seguinte, teve uma campanha que foi em 2015, bem grande, né, que durou até 2016, de castração, e hoje existe uma política efetiva de castração, né? O prefeito Rafael Greca, ele está dando 15 mil castrações por ano em Curitiba. As pessoas protetores são cadastrados nesse programa e pessoas que possuem benefícios de cartão do Armazém da Família, cartão social. Então, essas pessoas podem fazer a castração dos seus animais, cachorros e gatos. Então, tem ajudado muito. E o comportamento da sociedade, ele mudou, né? Parece que hoje a pessoa está mais consciente sobre o que envolve, né, ter um animal, quais os cuidados, a despesa também, né? Porque tem muita gente que não faz essa conta, acha, vou pegar um animal e ele acha que é barato, e não é, para cuidar direitinho não é. Mas e a parte da aquisição do animal? Porque tem muita gente que é contra vender em pet shop,
alguns canis que têm uma procriação de uma forma até cruel. Sim. Como isso está sendo tratado? Então, aqui eu trabalhei na rede de proteção animal em 2013, né? Eu ajudava na fiscalização de maus tratos. O trabalho aqui é muito sério, envolve fiscais, e essas denúncias elas são levadas até a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Então, a pessoa que verifica que o animal, às vezes a pessoa olha, não está sem água, sem comida, sem abrigo, a pessoa liga. E com relação aos canis clandestinos, o que acontece? Aqui em Curitiba é proibido criar animais. É proibido criar animais, não é proibido a venda. Vender pode, mas eles têm que vir de canil fora da região de Curitiba, porque Curitiba não tem área rural. E o Código Sanitário diz que a criação tem que ser feita em municípios que tenham área rural. Então, como Curitiba não tem área rural, não pode ser criado. Então, esses canis são considerados canis clandestinos. Eles têm que ser criados fora, vir com nota fiscal e serem vendidos aqui nos pet shops. Então, porque isso regulamenta. Porque o que acontece? Muita gente ainda trata o animal como um objeto. Inclusive, temos um projeto de lei em andamento em Brasília que torna o animal um ser de direito. Porque o que acontece? A pessoa que ela considera um animal um objeto, hoje ela compra aquele animal. E às vezes nesses canis, os animais são cruzados entre si, ou seja, vêm com defeitos genéticos, né? E a pessoa percebe que o animal tem, por exemplo, uma sarna demodésica. Daí a pessoa olha aquele animal com sarna, que é uma sarna que é curável, mas tem um custo, a pessoa coloca aquele animal na rua e compra outro. Porque esses canis clandestinos, eles não têm esse cuidado de vender o animal, pelo menos a um preço que seja, que a pessoa pague por aquilo e fale, não, eu investi e vou tratar bem. Não, como ela paga barato, ela compra aquele animal, o primeiro custo mais alto que ela tem, ela coloca na rua. Então, ela vai viajar, no final do ano, ela coloca na rua. Então, existem leis e as leis são aplicadas e as penas são severas. As pessoas, elas acham que não, eu não vou fazer nada porque não vai acontecer. Acontece sim. Acontece e vale a pena denunciar. E esse cadastro, tanto dos canis como de quem compra os animais, ele é efetivo, ele já funciona? É lógico, o clandestino não tem, porque, ele, como o próprio nome fala, ele é clandestino. Sim. O combate ao clandestino e o cadastro dos legalizados, como ele está? Na verdade, existe quando é feita essa fiscalização. Então, quando chega no pet shop, o pet shop tem que apresentar a nota fiscal que esse animal vem de um canil já legalizado. Exatamente. Então, fica aqui um alerta para as pessoas, quando forem comprar animais, porque a gente não é contra a venda de animais, que seja um animal legalizado, né? Porque a pessoa tem uma nota fiscal, sabe que o animal tem bom antecedente, tem vacinas. Sim, porque a pessoa, às vezes, ela compra aquele animalzinho tão bonitinho, né? E a pessoa não diz que tem que vacinar, etc e tal. O animalzinho pega qualquer doença, não tem imunidade, acaba falecendo. E conforme a doença, a pessoa fica 5, 6 meses sem poder ter outro animalzinho. Né? Mas fica sempre orientação para a pessoa também poder adotar. Tem tanto cachorrinho tão lindo querendo um lar, né? Então, exatamente por isso. Aqui próximo de onde eu moro, tem uma feira de adoção, acho que é todo sábado de manhã, se eu não me engano. É sábado de manhã, que eu passo ali caminhando de manhã e eu vejo. Tem uma feira de adoção e eu vejo a dificuldade que esses voluntários têm para alguém adotar. E, por outro lado, você vê um monte de gente indo lá ao shopping comprando no pet shop. Quer dizer, são animais, aqueles lá, eu não sei, porque eu passo lá, às vezes, há 2, 3 meses, e os mesmos animais estão lá para ser adotados ainda. Eu chego até a me emocionar, porque não é fácil. Os protetores que cuidam desses animaizinhos, às vezes, chegam a passar necessidades para poder continuar com esses animaizinhos até serem adotados. Então, porque eles passam por um processo, essas pessoas, elas acolhem, vacinam, né? Investem muitas vezes cheios de doenças. Abri um parênteses, hein? Muito bem tratados. Sim. Os animais lá, produção, limpos, as fêmeas com um enfeitezinho, com laço, com não sei o quê. Muito bem tratados. A gente vê assim que são animais que sofreram no passado, sim, que têm marcas ainda, às vezes até da violência no corpo, mas que agora estão muito bem tratados. Sim, e eles retribuem isso com muito amor, né? O que a gente tá vendo nessa relação é o amor, né? Então, acho que a gente sempre fala uma frase, amor não se compra, né? Então, por isso que a gente prefere adotar. Adotar é um ato de amor, né? Porque aquele animal ele vai passar com você o resto da vida dele.
E ele vai doar a vida dele a você. Então, a gente tem que pensar muito, que também existe muito abandono quando o animal está velhinho, né? Dá muita pena dos isso é um velhinhos, absurdo, né? Quer dizer, o cachorrinho se doou, né? E a pessoa daí, às vezes a pessoa falece, a pessoa coloca o animalzinho na rua. Então, a pessoa tem que ter muita consciência quando ela for adquirir um animal, seja comprado, adotado, que aquele ser, ele depende de você. Então, fica assim, você deixar ele passar fome, ele sente fome, frio, sede, dor. Então, a gente fica muito impressionado, né? Eu fico muito chateada, porque eu decidi, né, doar a minha vida a esses animais. Deus me deu essa missão. Então, nossa, quando começa agora essa época, começa a esfriar, né, me mandam N pedidos, né? Ai, Kátia, venha buscar essa caixinha. Ai, Kátia, venha buscar esse, está ferido. E, né, nesse momento, eu tenho 59 cães disponíveis para adoção, né? E eu tenho um limite, né? Tem um limite porque são os gastos, os custos, né? Então, meu coração fica apertado. Então, a gente divulga, compartilha. Por isso que também não é só ajudar. Tem várias formas de ajudar. Então, a pessoa às vezes, ai, Kátia, eu não posso ajudar financeiramente, mas pode ajudar divulgando, compartilhando, porque às vezes lá no fim da linha tem alguém que queira adotar, né? Então, tem várias formas de ajudar, não é só financeiramente, né? E a dica? Qual a dica a senhora dá para quem está pensando em adotar ou comprar um cão? O que a pessoa tem que se reexaminar, tem que estar muito ciente para não acontecer esse tipo de problema de abandono? Então, em primeiro lugar, responsabilidade, né? Responsabilidade. Os adotados, a gente recebe um termo, né? Um termo de adoção. As protetoras fazem termos de adoção e lá explicando que a pessoa tem que ter um ambiente bom, né? Que evite fugas. Normalmente castrar os animais, porque já evita que, se acaso esse animal fuja, ele não vai continuar se proliferando na cidade, né? A pessoa tem que ter o mínimo, que é uma vacinação anual, ter os custos de ração, né? Às vezes tem animais que você precisa levar no pet shop, então você tem que analisar. Ah, eu vou gastar no pet shop. Compra um com um pelinho mais curtinho, que você possa ter um cuidado em casa. O controle de praga, né? Carrapato, piolho, sarna, pulga. Então a pessoa tem que ter um cuidado. Não envolve tanto custo, mas ela sabe que tem um custo, né? Tem muita responsabilidade, tanto para comprar como para adotar, porque é uma vida que depende de você enquanto a vida dela estiver. E se você não estiver, você vai ter que pensar, poxa, e para quem vai ficar esse animal? Porque aquilo que eu falei, muitas vezes o idoso falece, deixa um animal, a primeira coisa que as pessoas fazem é abrir o portão e pôr na rua. Então, como é que fica? Imagina, porque ele também passa pela depressão de perder aquele ente. É o companheiro dele, né? E daí foi para a rua. Deles. O que será que eles pensam? O que eles pensam? Eles têm sentimentos, né? Então, não, tem casos, até desculpe, que a gente eu vejo na internet de os animais, o dono falece acompanhando o enterro, indo ao cemitério. Tem um que fez uma cova onde a pessoa foi enterrada, ele mora lá. Ele fez uma cova do lado. Quer dizer, então é uma situação muito difícil. Inclusive, né, eu vou aqui contar um breve do que me aconteceu no final do ano. Eu fiquei muito doente, né, eu estou com câncer, né, e eu fiquei só pensando, falava assim, por favor, orava 1000 vezes, Deus, por favor, não permita que eu vá, porque muitas vidas dependem de mim. Nossa, eu pedi a Deus, acho que Deus escutou tanto, acho que ele, nossa, meu Deus, eu tenho que escutar essa mulher, porque ela pede o dia inteiro. Porque eu pensava, o que vai ser deles, apesar do meu marido ser um grande cachorreiro, mas é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E em termos de legislação, tem alguma coisa em andamento, tem alguma coisa em planejamento? Aonde a gente poderia melhorar para facilitar, através da lei, essa proteção? Hoje existem leis a nível federal, estadual e municipal. A proteção tem ganhado muito espaço, graças a Deus. Então tem muitas pessoas muito engajadas, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governadores. Quer dizer, todo mundo tem essa preocupação. Eu acho que a gente tem ganho muito espaço. É que a lei é difícil ela ser... Existe um trâmite, né, para todas as leis, então é isso que a população não entende. Existe um trâmite e depois a lei vai ser aprovada e depois ela vai ser cumprida, né, vai entrar em ação. Ou seja, mas tem melhorado muito, tem melhorado. A gente vê que o avanço,
ele tem sido rápido. Eu acho que dá para comparar a proteção animal assim ao meio ambiente. O meio ambiente, teve uma época que as pessoas eram mal interpretadas, as pessoas que cuidavam do meio ambiente. As pessoas eram taxadas, né? Existia o preconceito. E daí hoje, o que acontece? O meio ambiente está inserido em tudo. As empresas têm um aspecto com relação ao meio ambiente, as pessoas. Então, acredito que a proteção animal vai ocorrer a mesma coisa, mas mais rápido. Mais rápido porque as pessoas perceberam que os animais estão tomando um assento no nosso sofá. Eles fazem parte da nossa família. Vereadora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, foi um prazer recebê-la. E queria colocar à disposição, se a senhora quiser passar o contato, mídias sociais, se a senhora tiver mais algum outro tema que eu não perguntei, que queira passar à população, por favor, fique à vontade. Então, queria colocar primeiro o gabinete à disposição da população, seja para assuntos dos animais, da cidade, das pessoas, o telefone é 3350-4602, a página é vereadora Cátia Dietrich, e mais uma vez gostaria de agradecer e, gente, por favor, ajudem os animais de alguma forma. Se você não tem um recurso, né, para ajudar uma ONG, um protetor da sua cidade com ração, sei lá, ser padrinho, madrinha de um animal, é como eu falei, você pode divulgar, compartilhar, isso já é uma grande ajuda. Muito obrigada. Prazer foi todo nosso. Obrigada. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.